Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Venho nessa manhã fazer uma pergunta para você. Tem se sentido cansado? Tem se sentido sobrecarregado? Tem sentido que a sua vida tem estado com um peso que às vezes você não tem conseguido suportar, que às vezes você não tem conseguido continuar caminhando porque as coisas têm colocado peso sobre a sua vida? Eu quero ler um texto com você que se encontra em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse momento de pandemia, eu tenho visto que as pessoas elas não têm estado somente com medo de serem contaminados com este vírus. Tenho visto também que as pessoas têm, no período de quarentena, vivido por momentos de depressão, crises de ansiedade. Eu quero te incentivar e falar uma palavra ao seu coração. Se você tem sido essa pessoa que muitas vezes neste período tem se sentido angustiado, tem se sentido tristes, abatidos, tem sentido peso sobre as suas vidas, eu quero te incentivar a ir até Jesus. Jesus, quando ele diz esses versículos, ele fala claramente que o que ele quer é que nós possamos ir até ele, que nós possamos buscar a presença dele, ter uma intimidade com ele, porque os versículos dizem que se nós formos até ele, o jugo dele é suave, o jugo dele é leve, nós teremos os nossos fardos mais leves, se nós buscarmos a presença do Senhor. Jesus está se colocando à disposição das nossas vidas para poder caminhar com a gente, para que a cada dia nós possamos crescer com ele. Quando ele falando tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, jugo era aquilo que eles colocavam sobre os bois para poderem puxarem pesos, cargas, e geralmente eles colocavam dois ou mais para poderem puxar as cargas. E com isso eu aprendo que o que Jesus quer é que a gente caminhe ao lado dele. Ele quer nos ajudar a carregar os nossos fardos, ele quer ajudar que nós venhamos a carregar, a passar pelas nossas dificuldades, ele quer nos ajudar a enfrentar as lutas. E quando fala sobre aprendam de mim, geralmente eles colocavam um boi mais experiente junto com os menos experientes, para que os que têm menos experiência conseguissem aprender, para eles poderem também continuarem a puxar os seus fardos, a carregar os fardos, os pesos. Jesus está querendo nos dizer nessa manhã que a partir do momento que nós caminhamos do lado dele, nós começamos a aprender a respeito dele, começamos a conhecer a respeito dele, e as coisas começam a se tornar mais fáceis, as coisas começam a se tornar mais leves, e nós podemos enfrentar as nossas lutas se Jesus ele estiver ao nosso lado. Não tem como nós continuarmos caminhando sem a presença do Senhor. E o que eu quero te incentivar nessa manhã é a buscar a presença do Senhor de uma forma real e completa. A buscar a presença do Senhor não para que ele seja aquele Senhor que você busca só quando você precisa, não, mas que seja aquele Senhor que caminha do seu lado, que está o tempo todo com você, que você esteja o tempo todo com ele, aprendendo dele, ouvindo a sua voz, entendendo os seus caminhos. Porque quando nós começamos a entender os caminhos do Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Deus ele nos leva por caminhos mais fáceis. Deus começa a escrever a nossa história de uma forma mais simples, mas de uma forma mais real, de uma forma mais completa. Quando ele está escrevendo as nossas histórias, quando nós buscamos a presença dele, as nossas histórias elas se tornam histórias resumidas, mas histórias completas. Não tem momentos, não tem linhas de tristeza, não tem linhas de peso, porque quando nós estamos com Jesus, as nossas histórias elas são completas, elas são reais, ele tem um cuidado especial para com seus filhos. Então que no nome do Senhor Jesus, que a sua história ela possa ser escrevida de uma nova forma, com os olhos do Senhor, que no nome do Senhor Jesus nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo, para que nós possamos ter paz, porque esse é o desejo do coração do Senhor, de trazer paz aos corações dos seus filhos, de trazer força e tornar os fardos, porque Ele sabe que o mundo não é fácil,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele mesmo disse isso. Sabemos que no mundo enfrentaremos dificuldades, mas que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor, porque Ele está disposto a cuidar de nós, a trazer um pouco mais de alívio sobre as nossas almas. E o desejo do meu coração é que nesse dia você tenha paz, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja derramado sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer nesse dia. Fiquem com Deus.